Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira nós vamos falar sobre Martim Varini, jovem técnico uruguaio que deve ser anunciado oficialmente como novo treinador do Atlético Paranaense nas próximas horas. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo comandante do Furacão. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. Porque, embora o Atlético Paranaense ainda não tenha anunciado de maneira oficial, Martim Varini, jovem técnico uruguaio de 32 anos de idade, ex-comandante do Defensor Sporting do Uruguai, deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas como o novo técnico do Furacão. E como diversas fontes ligadas ao clube e de confiabilidade acima de qualquer suspeita já confirmaram essa informação, para não perder o timing do debate, a gente vai trazer um perfil do Varini aqui no canal Palavra do Atleticano para que o torcedor rubro-negro possa saber o que esperar do seu novo técnico. E se eu tenho pautado as minhas análises e as minhas indicações de treinador aqui no canal Palavra do Atleticano por 3 prismas básicos, que são ter tido uma carreira relevante como jogador com histórico de liderança, vir de um histórico recente de bons trabalhos como técnico e ter boas ideias, é sobre esses prismas, sobre esses aspectos que a gente vai analisar se o Martim Varini é um nome adequado para o projeto esportivo do Furacão ou não, isso lógico, sob o meu ponto de vista. Você tem todo o direito de discordar, fica inclusive o meu convite para que você registre a sua opinião sobre o novo técnico do Atlético Paranaense aí nos comentários. Agora, falando sobre histórico como jogador, o Varini não tem uma carreira relevante como jogador profissional de futebol. Ele se aposentou de maneira muito precoce aos 22 anos de idade, quando uma transferência do Defensor Sporting, clube que o revelou como atleta, para o Varese, clube do futebol italiano, acabou não se concretizando. Então, sob esse aspecto, o Varini talvez já não atenda às minhas expectativas em relação àquilo que seria um perfil ideal. Agora, isso não significa que ele não possa ser um bom nome, a gente vai ter que analisar o que mais ele tem a oferecer além dessa questão. E aí, falando sobre a carreira do Varini como treinador, depois de algum tempo após a aposentadoria, ele trabalhando com outras atividades, ele voltou ao futebol em um primeiro momento para comandar equipes de base do Defensor Sporting, clube que tinha revelado o Varini como jogador e o qual ele comandava até ontem, né, quando saiu a informação de que ele estaria se juntando ao Atlético Paranaense. Primeiramente, ele comandou equipes de base, depois ele se tornou auxiliar técnico no mesmo Defensor Sporting e deixou o clube que o revelou para desenvolver o seu primeiro trabalho como treinador de uma equipe principal num pequeno clube de Montevidéu chamado Rentistas. Isso lá em 2021. E em 2021, o Martim Varini, aos 30 anos de idade, se mostrou não estar pronto para o desafio de comandar uma equipe de primeira divisão, porque na sua passagem pelo Rentistas, que durou entre abril de 2021 e outubro do mesmo ano, foram 25 partidas com 4 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. Ou seja, 16% de vitórias apenas, ou seja, uma partida vencida a cada 6 jogadas, e 25,3% de aproveitamento de pontos disputados. Então, muito, muito ruim. Então, naquele momento, se ficou bastante evidente que o Varini não estava pronto. E aí ele tomou outro caminho, ele deixou a carreira de treinador momentaneamente para se tornar auxiliar do Paulo Pesolano, primeiramente no Cruzeiro, quando o técnico uruguaio esteve lá em Belo Horizonte, e posteriormente também no Real Valladolid, clube que disputa atualmente, acho que voltou à La Liga, né? Na próxima temporada deve disputar a primeira divisão do futebol espanhol mais uma vez. E depois disso, agora em janeiro de 2024, então depois de algum tempo acompanhando Paulo Pesolano, o Varini volta ao futebol do Uruguai para comandar o seu Defensor Sporting, clube que o revelou como jogador, clube que deu as suas primeiras oportunidades como técnico nas categorias de base. E desde então, o Varini tem apresentado um desempenho bastante interessante, bastante respeitável. Foram 27 partidas ao todo, com 15 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, ou seja, 55% de vitórias e 64,2% de aproveitamento em pontos disputados, com 48 gols marcados, uma excelente média de 1,77 gol marcado por jogo, e 26 gols sofridos, uma média de 0,96 gols sofrido por jogo, que também é uma média bem interessante. E além disso tudo, para coroar esse seu trabalho, no comando do Defensor Sporting, que não está entre os principais clubes do país, na primeira prateleira do Uruguai, estão somente o Nacional e o Peñarol, como a grande maioria de vocês deve saber.
o Varini conquistou o título da Copa do Uruguai, tá vencendo o Montevideo City Torque, clube do Grupo City lá no Uruguai, na decisão, na disputa de pênaltis. Então, diante de todo esse cenário, a gente vê um profissional em crescimento e que no seu último trabalho tem sim um histórico bastante positivo. Então, nesse aspecto de ter um histórico recente de bons trabalhos como treinador, o Varini acaba atendendo a minha expectativa, ainda que eu preferisse um profissional com um histórico maior, né? O Varini vem de um bom trabalho. Vamos torcer para que o Atlético seja o segundo. E aí, falando sobre o que esperar do Varini, ou como jogava o Defensor Sporting do Varini, até para poder projetar como eventualmente jogará o Atlético Paranaense dele, a gente vai para o campinho de jogo para que vocês entendam e possam visualizar como jogava o Defensor Sporting e para que a gente possa tentar extrapolar isso para o elenco do Furacão e tentar projetar o que esperar do Varini a partir do momento em que ele assumiu o comando da equipe. Então aguardem só um minutinho que a gente já volta com o campinho na tela. Voltamos então com o campinho já na tela para demonstrar como atuava o Defensor Sporting de Martin Varini e para poder manusear os botões no campo de jogo. Como vocês sabem, não vou poder continuar olhando para a minha câmera, vou precisar olhar para o meu monitor que fica aqui à minha frente e à minha esquerda. E então peço licença para vocês e desculpas por essa falta de educação. Estaticamente, o Defensor Sporting sempre foi um clube apresentado no 4-3-3 ou 4-1-4-1, como vocês preferirem. A diferença entre as duas formações na prática são praticamente inexistentes. Porém, com a bola rolando, a coisa era um pouquinho diferente, porque na realidade o que nós tínhamos era o Rodrigues, lateral direito uruguaio, bastante experiente, se juntando ao Facundo Bernal, volante jovem, muito bom jogador lá do Defensor Sporting, para formar uma dupla quando o time tinha posta a bola. E quem se juntava aqui ao sistema defensivo era o José Alvarez, lateral esquerdo também uruguaio, de 29 anos, salvo engano. Então, o que acontecia na prática era um time que atacava no 3-4-3. Isso significa o quê? Via de regra, os times do Varini apresentam um bom número de posse de bola, tá? Um índice alto de número de posse de bolas. Na amostragem de 5 jogos que eu peguei, os 5 últimos pelo Campeonato Uruguaio, o Defensor Sporting acumulou em média 58,5% de posse de bola nessas partidas, finalizando mais de 12 vezes em todas elas, embora também tenha concedido 12 finalizações. O que isso significa para nós, tá? Um time que vai procurar ser ofensivo, que vai procurar ser agressivo, que de um modo geral, quando perder a bola, vai procurar recuperá-la fazendo pressão sobre o portador da bola adversário durante um determinado período de tempo. Isso significa um time que talvez se adapte um pouco melhor àquilo que o elenco do Atlético Paranaense tem para oferecer. Agora, isso significa que a gente vai ter um jogo posicional, um jogo mais ritmado, conforme propunha, por exemplo, o Juan Carlos Osório? Na realidade, não. O Martin Varini é um técnico um pouco diferente. O Atlético vai procurar acelerar as suas transições sempre que possível, seja fazendo lançamentos longos do zagueiro da direita para o ponta esquerda, por exemplo, e vice-versa, do zagueiro pela esquerda para o ponta direita, ou seja, acionando rapidamente, fazendo um passo de quebra de linhas, seja diretamente para um dos meio-campistas criadores, né, o Elizari ou o Valiente, ou até diretamente para o centroavante, atuando como pivô, que vai sustentar a pressão e permitir a chegada da equipe ao campo de ataque. Então, em média, os times do Defensor, o time do Defensor, embora ofensivo, acumulava 55 lançamentos longos por partida, é um número bastante alto. É um time que, quando encontra ataque, espaço para avançar em campo, fará isso, não vai temporizar, não vai enrolar o desenrolar das jogadas. Uma coisa que me chamou a atenção é que, mesmo tendo um centroavante de 1,87 m, que é o Ribeiro, o Defensor não é um time de muitos cruzamentos, tá? Nessa amostragem que eu peguei foram somente 15,8 em média por partida, que é um número bastante aceitável, tá? Um número de um clube que não cruza o tempo todo. Isso significa o quê? Como é que funciona essa construção? O Rodrigues e o Bernal vão ser os jogadores responsáveis por tentar quebrar a primeira linha. Quem vai atuar como articulador na maior parte do tempo é o Elizari. O Elizari também é um jogador mais veterano, deve ter seus 32, 33 anos. E o Valiente, o Duarte e o Mancilla, lá pelo lado esquerdo, vão ser jogadores que vão dar suporte ao Ribeiro no ataque. O Valiente, na maior parte do tempo, vai tentar atacar essa última linha, vai tentar atuar quase como um segundo atacante, enquanto quem articula a jogada são os dois volantes mais o Elizari. Então, um time que muitas vezes vai ter
4, 5 jogadores atacando a última linha adversária no momento ofensivo, o que é uma coisa que combina muito com algumas qualidades que tem o elenco do Atlético. Sem a posse de bola, como é que esse time vai se defender? Logicamente, vai ser desfeita a linha de 3 defensores, o Rodrigues pelo lado direito vai fechar esse lado, e o Mancídio vai recuar pela esquerda, o Bernal vai fechar pelo meio juntamente com o Elizari, e o Valiente vai fechar pelo lado direito, permitindo que o Ribeiro, centroavante, e o Duarte, ponta direita, também um atacante bastante talentoso dessa equipe do Defensor Sporting, possam permanecer mais à frente para buscar em um lançamento longo, né? Caso do Ribeiro para uma disputa física e caso do Duarte até para uma jogada de velocidade. Então vai ser um time que vai comprimir em 2 linhas de 4, fechar bem o espaço à frente da sua área e tentar forçar os adversários a jogarem pelo lado de maneira que possa se valer da estatura dos seus defensores para afastar essa bola da sua área. Então, um time bastante organizadinho, um time que tem um conjunto de ideias bem definido, um time que realmente fez por merecer o sucesso que alcançou, e um time que, inclusive, tem alguns jogadores aqui que poderiam ser alvos interessantes para o Atlético. Eu falo mais especificamente do camisa 10 Duarte e do camisa 5 Bernal, 2 jogadores bem interessantes, jovens com bastante potencial e que poderiam acrescentar bastante ao elenco do Atlético a médio e longo prazo. Não são 2 jogadores que chegam prontos, se não me engano, os 2 têm 20 anos de idade. E o que isso significa para o Atlético, gente? Como é que a gente pode, de repente, imaginar o Martim Varini escalando o Furacão? Para isso, a gente vai trocar de campinho e, na sequência, eu volto para falar um pouquinho sobre o que eu posso imaginar a partir desse levantamento, desse estudo, dessa análise que eu fiz do trabalho dele lá no Uruguai. Voltamos então com o Atlético Paranaense na tela, conforme ele vinha sendo escalado pelo técnico interino Gil Antonello, mas desconsiderando, lógico, os desfalques, estou considerando como se todo mundo estivesse à disposição para que a gente possa tentar projetar o que seria a melhor versão do Atlético Paranaense sob o comando do Martim Varini. E aí, gente, me parece bastante natural que o retorno do Bento da seleção brasileira signifique também o seu retorno à meta do Furacão. Então, o Bento seria o titular do gol sem nenhum tipo de problema. E se a gente fosse reproduzir o que fazia o Defensor Sporting sob o comando do Varini, quem deveria vir por dentro no momento que o time tem a posse da bola é o Leonardo Godoy, com o Kaique Rocha, o Thiago Heleno e o Lucas Esquivel ficando aí na primeira linha de construção. Agora, o Leonardo Godoy, de um modo geral, gente, ele se comporta melhor atuando por fora. Então eu entendo que para a gente poder rever com a camisa do Atlético o melhor Leonardo Godoy do Estudiantes de La Plata, o ideal seria que o Godoy fosse posicionado no corredor externo. É um jogador bem ofensivo que pode acompanhar, pode oferecer mais alternativas por aquele lado do que alguns dos pontas que a gente tem no elenco hoje. Quem poderia mais ajudar? Fernandinho, recuando para participar da construção de jogadas. Agora, o que eu particularmente defendo não é de hoje, que eu acho que poderia funcionar muito bem. O Esquivel sendo puxado para a segunda linha de construção, para que ele pudesse auxiliar o sistema defensivo na saída de bola. E o Esquivel é um jogador extremamente capacitado para isso, não à toa. É um dos poucos jogadores do Atlético Paranaense que vira e mexe, alcança 100 ações com a bola no mesmo jogo. E aí a gente tem 2 posições para definir, tá? A gente poderia definir ou o Eric pelo lado esquerdo da defesa, com o Esquivel por dentro, ou o Esquivel por fora, no lado esquerdo da defesa, com o Eric por dentro, que poderia ser também o Filipinho, por exemplo. Na frente, a gente tem Christian, que poderia ser o Bruno Zapelli. O Bruno pode fazer muito bem esse papel. E por dentro a gente teria que ter Agostinho Canóbio, que poderia ser escalado também lá do lado esquerdo, por exemplo. A gente poderia ter o Nicão, sendo escalado também por aqui, então vou colocar aqui como se fossem alternativas, né, para que vocês possam visualizar. Acho que aqui a gente poderia ter o Filipinho ou até o próprio Gabriel. Eu particularmente acho que o Gamarra deve estar em vias de ganhar a posição no Atlético Paranaense. A partida que ele fez ontem mostrou que, pelo menos para mim, está muito mais do que pronto para dar esse salto. Não entendo o fato dele não ter sido mais aproveitado até esse momento na temporada. Resta definir quem deveria deixar a equipe em um primeiro momento, e eu acredito que, pela má fase recente, o primeiro candidato acabaria sendo o Kaique Rocha. Na frente, a gente teria uma série de combinações possíveis. O Nicão aqui por dentro é uma possibilidade que me agrada. Por dentro, a partir do lado direito, lógico, né? O Canóbio poderia ser escalado também lá pelo lado esquerdo, mas cá entre nós, eu, nesse momento, acho que o melhor Atlético Paranaense ainda
ainda teria Julimar. O Canóbio voltaria da seleção para ficar no banco, porque o que o Julimar tem jogado nas últimas 5, 6 partidas, em termos de produtividade, em termos de explorar suas melhores qualidades e colocá-las a serviço da equipe, tem sido extremamente importante. E uma outra possibilidade, claro, seria ter o Julimar por dentro, o Julimar por fora e o Canóbio por dentro, aqui na do Christian, na do Zapelli, tentando auxiliar de outra maneira. Até o Cuca foi quem experimentou isso em primeiro momento e conseguiu transformar o Canóbio num jogador que marca gols com mais frequência, né? E no comando do ataque, a gente teria Gonzalo Mastriani em um primeiro momento, é o titular. Agora, gente, uma coisa que vocês precisam saber é que se você for pegar o Ribeiro, o centroavante, que era o homem de referência do time do Defensor Sporting no Campeonato Uruguaio, o homem mais parecido com o Ribeiro no elenco do Atlético Paranaense, tanto em termos de estatura quanto em termos de características, é Lucas Diori, tá? Isso não significa que eu esteja afirmando o Varini vá imediatamente colocar o Mastriani no banco. Eu acho, inclusive, que o técnico, como qualquer outro profissional, tem que ter uma certa capacidade de adaptação àquilo que ele encontra em cada local. O Mastriani é uma peça fundamental, mas já estejam atentos, tá? O Lucas Diori pode ganhar mais oportunidades com o Varini do que vinha recebendo com os técnicos anteriores do Furacão. Então, na minha visão, gente, desfeita essa bagunça, a melhor versão do Atlético para começar esse trabalho do Martin Varini teria, em um primeiro momento, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel. Eu tentaria primeiro com o Eric, com o Filipinho, se ele voltar bem de lesão, né? Ele tá com uma hepatite. Não fosse possível com o Filipinho, pela uma fase do Eric, eu tentaria com o Gabriel. Acredito que Godoy, bem posicionado por fora, pode ser um jogador importantíssimo para o Atlético como uma alternativa de corredor por aquele lado. O Nicão, pela capacidade que ele tem de sustentar a pressão, de permitir o avanço da equipe para um time que vai buscar lançamentos longos, é um jogador que o Varini dificilmente deveria abrir mão, acho que tem que jogar. E aí resta aí duas posições para serem definidas, porque o Diori certamente não seria titular, na minha opinião. Eu começaria, em um primeiro momento, com o Bruno Zapelli e com o Julimar. Mas o Canóbio é o único dos reservas que eu vou deixar aqui, porque eu acho que realmente a tendência é que ao longo do tempo ele volte a conquistar esse espaço. Então, gente, esse é o que eu consigo imaginar de Atlético Paranaense com base naquilo que a gente viu do Martin Varini no Defensor Sporting. Deixa eu só encerrar aqui o campinho, a gente já volta para fazer a finalização desse vídeo. Voltando então para a tela cheia para arrematar esse vídeo de hoje e dizer que eu gosto das ideias do Martin Varini, acho que é um perfil de treinador interessante, acho que ele tem o mérito de, no time do Defensor Sporting, conseguir mesclar juventude com experiência, então uma série de jogadores jovens, caso do zagueiro Gianpaolo, caso do Bernal no meio de campo e do Valiente, caso do Duarte e do Mancilha pelos lados, são dois pontas bastante jovens, e somado a isso, ele tem uma série de veteranos, caso do Rodrigues, caso do Dawson, do De Los Santos, caso do como que é o nome do meio atacante? Deixa eu só pegar aqui, do Elisari. E isso é muito importante, ou é bastante positivo, porque o Atlético também é um clube que precisa revelar, assim como o Defensor Sporting é um clube conhecido por revelar jogadores lá no Uruguai. O Atlético precisa conseguir fazer melhor a transição dos jogadores da sua base para a equipe principal e, ao mesmo tempo, precisa começar a desenvolver os jovens que foram contratados de outras equipes. Caso do Matheus Gamarra, que, repito, deve ganhar uma oportunidade, deve se tornar titular muito em breve, porque tem bola para isso. Caso do próprio Filipinho, que veio da Ponte. Caso do Bruno Zapelli. Caso do Romeu Benítez, que poderia ser experimentado. Acho que o Martin Varini ele tem essa coincidência de metodologia de trabalho, de desenvolvimento de jogadores, que pode ser muito útil para um Atlético Paranaense que tem muitos jovens jogadores no seu elenco. E, além disso tudo, repito, gosto das ideias do treinador, um modelo de jogo que pode vir a funcionar. Qual é a grande preocupação na minha visão? Um técnico muito jovem, 32 anos de idade, o Thiago Heleno, por exemplo, tem ou vai completar 36, o Fernandinho já completou 39, então vão ter jogadores mais veteranos do que o próprio treinador. E para isso, gente, não tem outra maneira. Ele vai precisar conquistar a confiança e a confiança do elenco no dia a dia dos treinamentos. E uma das coisas que eu vou voltar a insistir aqui nesse vídeo para que o Atlético faça, contratem um diretor técnico de futebol para que ele possa dar suporte e orientação.
para esse treinador de 32 anos de idade, que por mais capacitado que seja, e o próprio Paulo Pesolano já reconheceu em entrevistas que o Martin Varini é extremamente inteligente, ele vai precisar de suporte, vai precisar de respaldo da diretoria para poder implementar o seu modelo de jogo e fazer sucesso por aqui, porque é por isso que eu torço, independentemente de quem fosse, eu torceria pelo sucesso do novo treinador. Desejo muitíssima boa sorte ao Martin Varini, que ele possa implementar o seu modelo de jogo, que o Atlético possa jogar bom futebol, porque jogando bom futebol, como eu sempre digo por aqui, as vitórias virão como consequência. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Deixem nos comentários o que vocês acharam da contratação do Martin Varini. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.